Então, nossa conversa e reflexão ainda nessa noite quer, de alguma maneira, contribuir com esse ministério, na nossa reflexão também a respeito do que implica ser igreja de Jesus Cristo. E quando a gente fala em igreja, dá para dizer que nós temos dois tipos de pessoas, vamos dizer assim, sem querer aqui colocar uma classificação simplista e muito menos julgadora. Mas nós temos frequentadores e nós temos membros, vamos dizer assim. Frequentador, segundo o meu dicionário define, é aquele que costuma frequentar algum lugar com certa regularidade. Isso pode ser uma igreja, uma biblioteca, um bar, um campo de futebol, o cinema, a casa de alguém, um parque, um consultório médico, uma aula. Você frequenta, você chega lá, visita com certa regularidade e vai embora. Dessa forma, o que o frequentador normalmente faz se resume com a palavra assistir. Ele vai e assiste um determinado curso, frequenta um curso. Ele assiste uma partida de futebol, ele assiste a um filme no cinema, ele assiste um culto, ele comparece a uma festa e vai embora, e assim por diante. Vejam bem, não estou dizendo que você não pode frequentar a igreja regularmente ou ocasionalmente, mas eu quero me referir aqui nessa noite e distinguir um pouco as coisas quando a gente fala de igreja. Como vocês não enxergam o texto, eu quero destacar que quando falo em igreja eu uso letra maiúscula no I, Igreja de Jesus Cristo. E igreja de Jesus Cristo a gente não simplesmente frequenta. Podemos frequentar um templo. A igreja de Cristo, a ela nós pertencemos, nós a integramos, nós a incorporamos, nós somos membros deste corpo. Não porque você tenha feito um curso de novos membros, por exemplo, nós temos uma prática na Redentor já há muito tempo, de ter um curso de integração de novos membros para aqueles que se inscrevem na Redentor, na comunidade do Redentor. Isto faz parte também do nosso jeito institucional de ser. Nós temos um fichário, um cadastro de membros, que você integra após fazer um curso de integração. Porque a gente vivenciou isso por muito tempo, que muitas vezes as pessoas posam aqui, por assim dizer, com alguma intencionalidade, tipo, gostaram do formato do templo, então eu quero casar nessa igreja. E a gente percebeu que, de repente, nós nos tornávamos, no passado, uma igreja casamenteira, e se resumia a isso, porque nunca mais você via as pessoas. E a igreja é mais do que fazer casamento de alguém, não é? Então, a integração de novos membros é, sim, um aspecto burocrático, vamos dizer, mas ele, por si só, tem uma intencionalidade maior, que é também apresentar o Evangelho, que é inserir, ajudar a pessoa a conhecer a comunidade, a igreja a qual vai pertencer. Mas não é o nome num cadastro que faz você ser membro da Igreja de Cristo. Nós somos inseridos nessa igreja, Igreja de Cristo, por meio da fé em Jesus Cristo. Ao recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos parte deste corpo. Como nós lemos aqui na abertura do culto em Efésios, nós somos adotados por meio da fé em Cristo, feitos filhos,
Lá em João 1,14, né, diz que todo aquele que crê, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, nós somos inseridos na família de Deus, na família do Pai, por meio da fé. Em Atos, diz que os primeiros cristãos, aquele grande número de 3.000 que se converteram com a pregação de Pedro, ao final de uma breve descrição de como esses irmãos viviam, diz assim: e o Senhor, Atos 2,47, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor acrescenta. Não é um curso de integração de novos membros. Ele é uma proforma, vamos dizer assim, mas pela fé em Cristo, fazemos parte deste corpo. É claro que estes irmãos na fé, lá na igreja primitiva, eles também frequentavam o templo no começo, o templo de Jerusalém mesmo. Muitas vezes eles iam lá, tinham lá seu tempo de oração, tempo de comunhão, mas algo maior do que isso acontecia com aquele grupo de pessoas. Eles passaram a ter uma vinculação, eles se pertenciam uns aos outros, eles tinham um amor diferenciado, ao ponto de que as pessoas de fora da igreja diz duas coisas. Uma, que as pessoas não sentiam liberdade de simplesmente integrar esse grupo. E de fato, porque não é só assistir a um culto, ou frequentar um grupo desses. Mas tem uma outra coisa que diz em Atos, o comentário das pessoas vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. Esse grupo tem algo diferente, tem uma vinculação diferenciada. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios também, agora capítulo 2, ele chama a igreja de um templo para o Senhor. É assim que ele nos qualifica. Eu leio a partir do verso 18 da nova versão transformadora do capítulo 2 de Efésios. Agora, diz Paulo, deveria estar sublinhado, mas prestem atenção. Por causa do que Cristo fez. Tudo que eu vou ler abaixo, sublinhe essa frase. Por causa do que Cristo fez. Todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Primeira coisa. Verso 19. Portanto, vocês já não são estranhos, estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Aqui merece um pequeno comentário. Interessante essa palavra concidadãos que Paulo usa. Nós todos temos cidadania brasileira, nem todos, Benjamin tem cidadania alemã, e outros talvez tenham outras cidadania, né? Mas nós somos agora cidadãos do reino de Deus, por causa do que Cristo fez. Portanto, somos concidadãos de um mesmo povo chamado por Deus, concretizado como povo santo de Deus, separado para Deus, fazemos parte dessa nação, nação santa. E ele diz mais uma coisa, nós nos tornamos, por causa do que Cristo fez, membros da família de Deus. E gente, convenhamos, você não frequenta a sua família. Você é parte dela. Ninguém frequenta a sua família. Se você frequenta apenas a família, você está desconectado. Você pode frequentar uma outra família, ir lá fazer uma visita. A sua família, você pertence a ela. Você a integra. Paulo continua, verso 20.
Juntos, diz ele, juntos, não individualmente, somos sua casa, casa de Deus, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e profetas, ou seja, Novo e Antigo Testamento. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. A pedra que dá sustentação a essa casa espiritual, casa de Deus, é o Senhor Jesus. Verso 21. Nele, em Cristo, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, por causa do que Cristo fez, nele, por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Então é disso que a gente está falando aqui hoje à noite. Frequentadores apenas frequentam, aparecem, assistem e desaparecem. Membros integram, fazem parte, pertencem. E nós temos na Bíblia algumas figuras para falar desse pertencimento. Algumas são, e eu acho que todas são bem conhecidas. Por exemplo, a Bíblia fala que nós somos ovelhas do seu pastoreio, ovelhas do rebanho de Cristo. Jesus é o nosso bom pastor, não eu. Jesus é o nosso bom pastor, o meu e o teu, o nosso. Nós pertencemos à família de Deus, como ouvimos falar. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós integramos, como Pedro vai dizer, como pedras vivas, esse templo, essa casa edificada para a presença de Deus. Deus decidiu morar em nossos corações, não em construção humana. Isso já é de muito, muito tempo. Salomão, quando constrói o templo lá em Jerusalém, um baita de um templo, 1 Samuel 8, quando ele faz a oração de inauguração, Salomão tem plena consciência disso. Ele se dirige a Deus na oração, junto com a comunidade reunida, e diz: Senhor, sabemos que Tu não habitas em templo, em construção humana, porque Tua habitação é os céus, os mais altos céus, nem os céus podem Te conter, a terra é estrado dos Teus pés. Mas quando o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se reunir nesse lugar, ouça do Teu lugar o nosso clamor, e abençoa-nos, atende o nosso clamor. Então, não somos chamados apenas para sermos amados e abençoados, ou para frequentar a igreja. Nós somos chamados a pertencer. Isso significa ser membro da família de Deus, integrar o rebanho de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, ser membro da igreja do Senhor. Por isso, a gente não se refere à igreja como aquela igreja, essa igreja, mas nós falamos da nossa igreja, porque pertencemos a ela, integramos essa igreja. Nela, na igreja de Cristo, o individualismo não tem lugar. Por isso a Bíblia vai falar em mais de 50 vezes das mutualidades, ou daquilo que conhecemos como uns aos outros. Não dá para ler todas elas aqui, mas só para refrescar a nossa memória. João 13, amem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, exortem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4, consolem-se uns aos outros. Colossenses 3, perdoem-se uns aos outros. 1 Pedro 4, sirvam uns aos outros, e assim vai. É nessa mutualidade que nós pastoreamos uns aos outros.
É aqui que o pastoreio acontece. Esse negócio não dá para terceirizar. Eu muitas vezes escutei isso na minha vida, meus 38 anos de ministério, 7, 8. Afinal, a gente paga pastor para quê, né? Como se, então, você paga para fazer uma obra que é de todos e de muitos. Eu não tenho todos os dons, graças a Deus por isso. Cada um de nós tem uma parte dos dons, e por isso você é corresponsável pelo pastoreio da Igreja de Cristo. Pergunta: alguém está olhando por você? Alguém está pastoreando você? Você está olhando por alguém? Pastoreando alguém? Você saberia dizer o nome? Contudo, o pastoreio, muitas vezes, no ambiente grande, como nos nossos cultos, com começo, meio e fim, com tempo determinado, com pouco espaço, muitas vezes, para diálogo, para interações, fica muito difícil a gente exercer esse pastoreio. Agora, isso é perfeitamente possível no pequeno grupo. Possível, viável, e é bem-vindo. Nós vivemos um tempo em que o individualismo ganhou muito espaço, muito espaço. E ele é fruto do próprio pecado. Essa tendência de ter a minha vida independente de Deus e de todos é fruto do pecado. A cabeça passa pela seguinte questão: não devo satisfação a ninguém, cada um é dono do seu nariz, do seu mundinho, cada um tem a sua verdade. É como o mundo funciona hoje. Você não tem o direito de me dizer o que eu devo ou não devo fazer, de me criticar. Então, dessa forma, muitas vezes se pensa que a fé cristã, ela tem no máximo a ver com acreditar em Deus. Se eu acredito em Deus, está tudo certo. Eu posso ter a minha fé pessoal, eu posso viver sem prestar contas a ninguém, eu posso viver sem me importar com ninguém, sem ter ninguém bedelhando na minha vida. Mas isso não é vida cristã. Nós somos corresponsáveis uns pelos outros na vida de Cristo, na Igreja de Cristo. Desconhecem essas pessoas que vida cristã é muito, mas muito mais do que simplesmente acreditar que Deus existe. Aliás, Tiago pergunta na sua carta, capítulo 2, verso 19, você crê que Deus existe, que Ele é único? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Não tem nada de mais nisso. Vida cristã envolve pertencimento, envolve integrar, participar, se comprometer. Aliás, é uma história bem antiga, né? Só para lembrar, você sabe o comprometimento e o envolvimento, por exemplo, tem duas dimensões completamente diferentes. Vide, por exemplo, a galinha e o porco no café da manhã. A galinha se envolve com o café da manhã dando um ovo. O porco se compromete dando o bacon. Tem um custo mais alto do que ceder o ovo. Então, nós, pela fé em Cristo, nascemos de novo para uma vida que precisa crescer, amadurecer. Nós nascemos como crianças na fé, bebês na fé. Jesus falou para Nicodemos, quando ele veio com aquela história de bom mestre, nós sabemos que tu és alguém que vem da parte de Deus. Jesus deu um corte no cara e disse a Nicodemos o seguinte: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E a Bíblia fala disso. Eu citei João 1,14, né? Todos os que creram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus.
E é interessante, para filhos de Deus ali, a palavra é teknon, que é bebê recém-nascido. E quando Paulo vai falar em Romanos sobre todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e a palavra para filhos de Deus é huios, que é filho maduro. O filho maduro, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Nós somos chamados a amadurecer em Cristo, a crescer em Cristo. E só coisa viva cresce. Por isso que você precisa nascer de novo na fé. Porque nossa condição humana é espiritualmente mortos. Nós não crescemos. Nascendo de novo pela fé, crescemos. E precisamos crescer. Se não crescemos, algo está errado. E como o Fabiano aqui já falou, tem a ver com relacionamentos. É no relacionamento com os irmãos que somos afiados, somos desafiados a exercitar os dons e tudo aquilo que o Senhor nos deu. Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 10, amem-se uns aos outros com amor fraternal. Tenham prazer em honrar uns aos outros. Amem-se, é mandamento, é ativo. E você precisa se envolver com isso. A palavra membresia e ser membro, como tantas outras palavras, foram muitas vezes distorcidas ao longo da história. C.S. Lewis escreve a respeito de uma forma magistral sobre isso. Mas o que Paulo tem em mente aqui é algo bem diferente do que o mundo muitas vezes entende por ser membro. Que é normalmente o pertencimento a uma instituição. E como eu disse, nós somos uma instituição. Nós temos um prédio, mais de um. Nós temos uma diretoria que presta contas para uma assembleia. Nós prestamos contas ao Estado. Nós temos endereço, CNPJ, nós contratamos pessoas. Portanto, precisamos existir institucionalmente. Mas Paulo tem uma imagem bem diferente para falar da igreja. Isso não tinha nada a ver com ingressar numa instituição, mas sim em tornar-se um membro vital do corpo vivo de Cristo. E ele diz então, Romanos 12, verso 4 e 5, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. Todos pertencemos uns aos outros. Está dito explicitamente. Todos pertencemos uns aos outros. O que ocorre na minha vida, meus problemas, minhas alegrias, importa para você. O que se passa contigo, importa para mim. Importa para uns aos outros. Em Corinto, Paulo vai também, inclusive, perguntar explicitamente para a igreja, pergunta que é atual. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Membro de Cristo. E no capítulo 12, Paulo vai desenvolver essa imagem, né, essa figura do corpo de Cristo de uma forma extraordinária. Não temos tempo de nos deter detalhadamente em tudo isso, mas o que sempre de novo ressalta é diversidade, muitos membros, diferentes funções, um só corpo, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus, que efetua tudo em todos. Então, essa é a dimensão que nós precisamos sempre de novo recuperar.
E eu leio mais para o final, verso 24 de 1 Coríntios 12, a segunda parte, dele diz uma coisa muito legal. Que Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todos os outros sofrem com ele. Se uma parte é honrada, todos os outros se alegram com ele. A gente muitas vezes despreza, por exemplo, o dedinho do pé, né? Meio inútil. Para que está lá, né? Para ocupar lugar no sapato? Mas se cair um tijolo em cima exatamente desse, se você der uma topada no dedinho do pé, todo o corpo sofre. Parece que essa dor se irradia. Além de que ele é essencial, é ele que dá o equilíbrio, nos ajuda a manter de pé. Não tem uma parte, por menor que seja, que é dispensável. E Paulo conclui no verso 27, juntos, de novo, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte dele. Então, gente, nós precisamos sim recuperar essa imagem, dessa imagem de corpo. Qualquer órgão, qualquer membro que é retirado do corpo, vai deixar de cumprir a sua finalidade, vai fazer falta. A mão cortada, ela caminha sozinha, só naquele filme lá dos Família Addams, se eu não me engano, né? Tinha uma mãozinha que caminhava. Na realidade, uma mão tirada do corpo, posta à parte, não cumpre sua finalidade, e além disso, que é pior, ela certamente vai definhar, morrer, apodrecer, literalmente. Então, é exatamente isso que acontece também no corpo espiritual de Cristo. Se não estamos ligados ao corpo, à igreja de Cristo, nós deixamos de cumprir com o nosso papel nesse corpo, além de que morremos espiritualmente falando. Essa coisa que eu escuto muitas vezes pessoas dizerem: ah, pastor, mas eu tenho a minha fé em casa, eu leio a Bíblia, eu oro em casa, é fé de apartamento. Isso não existe na igreja. O teu lugar é aqui. Eu sei que é confortável, né, num dia de chuva como hoje, assistir ao culto do conforto da sua sala. Mas é aqui que estão as pessoas. Aqui você pode conversar, ver quem é quem, o que está acontecendo, onde você pode ajudar, carregar o fardo. Então, pela fé em Cristo, nós estamos conectados, ligados uns aos outros. E o que nos vincula mais e mais uns aos outros é o grande amor de Deus. Paulo vai falar em Colossenses 3, verso 12 e seguintes, o seguinte: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo, povo separado e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade e paciência. São o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23, essa lista é maior. Mas aqui estão algumas das mesmas coisas. Isso aqui são marcas do caráter, onde o Espírito de Deus reina. Revistam-se dessas coisas, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se, diz Paulo, de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Eu sei que como igreja luterana a gente tem um pouco de
ojeriza com a palavra e o verbo deve, dever, porque afinal nós somos a igreja da graça e da fé somente. Mas ela aparece algumas vezes na Bíblia, como aqui. O Senhor nos perdoou. Perdoar o outro não é opção, é dever. Você foi agraciado, nós fomos agraciados pelo grande perdão do Senhor. Como não perdoar o nosso próximo? E Paulo conclui aqui, acima de tudo, verso 14, revistam-se do amor e une todos nós em perfeita harmonia. No velho e bom Almeida dizia, este amor que é o vínculo, o elo da perfeição. O amor de Deus nos vincula, nos gruda. Se a gente quer ficar com a figura do templo feito com pedras vivas, a argamassa que nos une é o amor de Cristo. Então isso se torna especialmente prático, tangível, quando nós estamos em pequenos grupos. Ali há a oportunidade de vocês, as pessoas se conhecerem, aprofundarem relacionamentos. Ali você desenvolve uma rede de confiança que permite você abrir o coração, compartilhar suas aflições, angústias, problemas. E sabe o que é o legal? É que as coisas que talvez sejam mais embaraçadas, as coisas mais complicadas que já existiram na tua vida, Deus pode usá-las para a tua edificação e para a edificação de outros. Quem é a pessoa mais apta e capacitada para consolar alguém que perdeu um filho, senão alguém que já passou por isso? Quem é a pessoa mais apta e capacitada para orientar alguém que perdeu o emprego, está desesperado, que passa por uma doença grave, senão aquele que já passou por isso? Quem é mais capacitado e apto a ajudar alguém que luta com algum vício, com dificuldades que tem amarrado a vida dele, senão é quem já passou por isso? Ouçam o que Paulo diz aos Gálatas ainda, Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem, com mansidão, não com crítica, não com acusação e julgamento, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado e cair. Ajudem a levar os fardos uns dos outros. E desse modo vocês obedecem à lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? É a grande lei, a respeito do qual Jesus foi perguntado e ele perguntou, e ela é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força, entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Pedro diz na sua carta, 1 Pedro 4, 8 e 9, acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Cobre no seguinte sentido, porque quem ama sinceramente não peca. Paulo vai dizer em Romanos 8, porque todo o cumprimento da lei consiste num só, amar o próximo. Porque se você ama, você não adultera, você não julga, você não condena, você não mente, você não rouba, você não mata. Quem quer cumprir a lei de Deus, ame. E ele diz mais: abram sua casa de bom grado para aqueles que necessitam de um lugar para se hospedar. Mas abram também sua casa para acolher um pequeno grupo, para ter oportunidade de conviver. Convide pessoas. Não precisa ser só da igreja, pode ser outras pessoas, amigos, familiares.
Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla, variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus, diz Pedro. Você tem o dom de ajudar? Então faça-o com a força que Deus dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos variados dons. Nem todos têm o dom de ensino. Este é um dos dons, né? Fabiano, né, tem o dom de ensino e tantos outros. Mas nós temos dons diferentes. Eu preciso dos teus dons, você do meu. E assim somos corpo de Cristo. Então, amados, é nesse ambiente do pequeno grupo, que provavelmente muito mais certo do que aqui, num ambiente grande, alguém tenha coragem e a liberdade de dizer: meu amigo, meu irmão, essa semana foi horrível. Eu sei, o Carlão falou um pouco, né? Mas no pequeno grupo a gente tem essa liberdade. Olha, essa semana não foi legal. Me aconteceu isso, aconteceu aquilo. E é ali que nós podemos animá-lo, encorajá-lo, orar por ele, ser próximo dele, visitá-lo, andar com ele. Ali cumprimos a lei de Cristo. Assim nós nos pastoreamos uns aos outros. E é esse o nosso chamado. Eu repito a pergunta: você está olhando por alguém? Você está pastoreando alguém? Alguém está olhando por você? Saberia dizer o nome? No pequeno grupo, certamente você saberá, porque ali as pessoas têm rosto, a gente não vê só a nuca, né? Ali as pessoas têm rosto, têm face, ali tem interação. Então, meus amados, o desafio é de nós integrarmos o pequeno grupo. O pequeno grupo é onde, de fato, a gente sente e percebe melhor esse pertencimento ao corpo de Cristo. Eu encerro apenas citando rapidamente 4, 5 razões pelas quais você deveria considerar em fazer isso. No pequeno grupo, como nós já vimos, temos oportunidade de crescer no conhecimento da palavra, sempre tem um espaço de conversar a partir das Escrituras. No pequeno grupo você sentirá, perceberá isso melhor, de que faz parte da família de Deus. No pequeno grupo, orar faz muito mais sentido, porque você tem por quem orar, pelo que orar, mais especificamente. No pequeno grupo, você pode lidar melhor com os seus problemas, seus estresses da vida, sabendo que há quem carregue o fardo contigo. E também, a partir dessa vivência cristã no pequeno grupo, você terá mais disposição e ousadia para compartilhar o Evangelho com outras pessoas.